pessoal, estamos começando mais um VR Evolution BR. Esse é o primeiro canal de realidade virtual do Brasil. E hoje nós temos a presença de um convidado ilustre, Rodrigo Lazzarini. Obrigado pelo convite. É um prazer pra gente você estar aqui. O Rodrigo, ele é psicólogo clínico, coaching e mais 1 milhão de coisas que ele mesmo vai falar. Então, meu nome é Rodrigo Lazzarini, sou psicólogo clínico, tenho uma formação de coaching, programador neurolinguístico, mas eu vim aqui mesmo muito interessado aí na realidade virtual e nesse papo, né, que nós já tivemos aqui em relação às possibilidades, né? Que são inúmeras. E tenho aqui à minha direita meu grande amigo Paulo Leal, mais um macaquinho da VR Evolution BR. Ainda não foi apresentado, mas ele tem a oportunidade de se apresentar, vai estar aqui em vários vídeos. Ultimamente ele andava meio back-end, fazendo as coisas todas aqui pra gente, continua fazendo isso, mas ele é um grande colaborador e é um macaquinho aqui também do VR Evolution BR. É isso aí, Gui, é isso aí, estou muito feliz de estar aqui, essa galera é muito fera, sabe muito do que está fazendo, eu também estou aqui aprendendo bastante. E falando um pouquinho de mim, eu sou empreendedor e também agora de formação de coaching, então a gente vai poder bater um papo bacana sobre isso. E faço várias coisas também, aos pouquinhos eu vou contando aí as peripécias que a gente tem de negócio e as coisas que a gente está fazendo. Tem que contar que o pessoal vai ficar curioso com esse várias coisas, viu? Várias coisas. Que bom, que bom. Hoje o papo é como a realidade virtual afetará o comportamento humano. Essa é uma longa discussão, nós poderíamos fazer uma série aí de 2, 3, 10 vídeos, porque é algo que talvez vai impactar toda uma sociedade, toda uma geração. Quando eu falo isso, as pessoas acham que eu sou meio agressivo porque eu sou muito entusiasta da realidade virtual, mas eu falo, e outros entusiastas, como o Toshio também, eu sei que ele tem essa opinião, que a realidade virtual, nós falamos talvez, mas temos essa leitura, que tem todo o potencial para ser a maior revolução, maior do que a internet e maior do que a TV. O que também, de uma certa forma, não nos preocupa, mas nós tentamos entender do que vai ser da realidade virtual, as consequências da realidade virtual. Muitos sabem, alguns não sabem, mas existem muitas formas, mas o headset é uma das formas de consumo da realidade virtual. O que de cara, até teve uma foto do Zuckerberg em uma conferência, todas as pessoas, cada uma no seu mundo com o seu óculos e ele sorrindo, andando pelas pessoas e a foto causa um espanto, para algumas pessoas até uma comoção de que será que cada um vai ficar no seu universo? O que vocês acham que tende a acontecer? Porque hoje as pessoas já estão nos seus aplicativos, o smartphone já trouxe uma mudança, né, desse panorama de comportamento. Hoje nós falamos muito, e hoje nós trabalhamos aqui, nós psicólogos trabalhamos no campo das dependências, por exemplo, hoje dá para falar de dependência de celular e de internet. Né? Então, assim, o indivíduo passa muito tempo consumindo esse tipo de informação através desses veículos, né? E acaba tendo déficits consideráveis em outras áreas da vida. Então, muito provavelmente, nós vamos esbarrar nessa questão um pouco mais para frente também, e já acontece hoje dessa maneira. E eu fico imaginando com uma experiência como é a realidade virtual, o quanto que isso também gera prazer, né? Porque tudo que gera prazer está lá relacionado, de uma certa maneira, está muito associado a esse sistema de recompensa cerebral. Então, é uma questão que assim, não dá para mudar isso, né? Nós funcionamos dessa maneira. Então, eu fico imaginando qual é a qualidade da informação que nós vamos consumir, ou que o ser humano pode consumir daqui para frente, nesse sentido, podendo escolher, por exemplo, o tipo de experiência que ele vai ter, né? Então, eu penso que talvez nós tenhamos, sim, questões nesse sentido um pouco mais para frente, mas como nós começamos aqui uma discussão, né, nós temos o outro lado, como tudo, né? Então, nesse sentido, o quanto que essa pode ser uma ferramenta valiosa no campo da construção de uma realidade positiva para pessoas que não têm acesso a esse tipo de possibilidades, né? Sim. Então, acho que são os dois lados da moeda. E como você falou, acho que nós temos tema para bastante tempo aqui. Eu acho que é uma coisa interessante, quando a gente fala sobre desenvolvimento
desenvolvimento pessoal, desenvolvimento humano. Essas questões, né, tudo isso, tem até um pessoal que tende a querer dizer, não, o celular é ruim, celular, ou a realidade virtual, vai ter muita gente criticando isso. Que na verdade esses são avanços tecnológicos que não tem como a gente impedir, barrar isso. Estão em processo. Já estão em processo, os nossos, né, eu que tenho filha, né, você que tem filha, elas têm essa, né, minha filha tem 3 anos, ela mexe no iPad como se fosse um livro normal, ela faz coisas. É algo que eu acho que só evidencia o quão importante é o desenvolvimento das pessoas. Que em paralelo, eu imagino que, eu espero que aconteça, né? E a gente tem que se preocupar com o que aconteça. Porque sim, a gente pode entrar numa vibe de que a realidade virtual vai elevar as pessoas para um nível tal que elas vão viver nos seus próprios mundos e não vai ter mais conexão nenhuma com ninguém. Vai chegar um momento que talvez seja possível isso. Ela vai viver 100% no mundo virtual e talvez nem parar para se alimentar. Né? Uma coisa quase como Matrix. Né? Uma coisa, é uma doideira isso, mas isso pode vir a acontecer. Por isso que eu vejo que o desenvolvimento todas essas tecnologias vai demandar da sociedade como um todo e das pessoas um desenvolvimento pessoal. Uma coisa engraçada seria... Desculpe, só para poder colocar e de estar presente para o momento. Né, eu gosto sempre de citar o exemplo da minha relação com a minha filha. Eu tinha mania de pegar o celular, estar lá com ela, eu não estava com ela e nem estava no celular. Um estado de presença. Você está no estado de presença. Né? Então a gente vai ter que saber lidar com isso, porque vai ser muito fácil. Né? No futuro eu estou aqui conversando com você e está vendo um vídeo aqui. Que é o que deve acontecer. Que é o que deve acontecer? Sim. Ou seja, a gente precisa entender que, cara, se eu estou com você, eu estou com você. A gente está aqui conversando, não adianta eu estar aqui, eu falo, não, deixa eu só olhar aqui meu e-mail, isso não é daqui. Na verdade só muda a ferramenta, né? A gente já vive isso com o smartphone, a gente já tem esses problemas. Já? Então talvez as pessoas se assustem porque essa questão do olho, do visual, e de estar tampado e aprisionado, esteticamente seja algo mais forte, mas o impacto talvez já seja quase o mesmo. Então, eu fico imaginando a intensidade da experiência, né? Porque assim... Sim, isso muda muito. Muito. Talvez a gente tenha que pensar alguma coisa nesse sentido, e eu fico imaginando nessa questão do desenvolvimento humano também, que muito provavelmente nós vamos esbarrar em questões éticas, né? Então nós vamos ter que ficar, assim, de uma certa maneira, fazer um aprofundamento nesse aspecto, porque é aquela história, né? Você vai no supermercado, você pode comprar uma faca. Você pode usar essa faca para fazer um churrasco e servir os seus amigos. Você pode usar essa faca para ferir alguém. Então, depende muito da aplicabilidade, do tipo de experiência que você vai gerar para o indivíduo que está lá utilizando uma tecnologia como essa. E eu fico imaginando mais, eu fico pensando assim, daqui a pouco talvez exista algum tipo de regulamento feito por Ministério... Será necessário. Será necessário. Um estudo mais aprofundado, onde, por exemplo, as agências aí de regulação, né, desse tipo de tecnologia, ligada, por exemplo, a Ministérios da Saúde, trazendo, né, algumas regulações, alguns regulamentos, inclusive assim, olha, o Ministério da Saúde adverte, né? Na verdade, hoje nós temos avisos, mas não temos regulamentação, né? Sabe o que eu gosto de lembrar daquele filme do Eu, Robô, que eles têm as 3 leis. Eu não sei se vocês estão lembrados do filme. O filme onde você tem robôs que ajudam as pessoas, né? E até você tem implantes biônicos e tal. E a grande história é que em algum momento, eles têm lá 3 leis que em algum momento os robôs entendem que proteger a humanidade é escravizar a humanidade, que aí elas não podem se ferir e tal. Mas eu fico imaginando que em algum momento a gente vai ter esses acordos sendo feitos na sociedade. Né? Até porque a gente estava conversando lá, né? Se eu estou aqui, esse óculos, ele tem uma capacidade de gravar, de alguma maneira vocês têm que estar avisados se eu estou gravando ou não, ou eu tenho que ter a permissão de vocês. Para não interferir na privacidade do outro. Né? Então tudo isso a gente vai ter que desenvolver, e é por isso que eu vejo que essas discussões todas vão elevar a nossa consciência sobre o que é ser, sobre privacidade, sobre... enfim... E provavelmente eu imagino que vai ter aquele pessoal que vai querer se acabar no mundo virtual e é o direito de cada um, assim, né? Vai chegar e a gente vai ter que lidar com isso também. Sim. Até que ponto o direito individual, né? Enfim. Fato.
o nosso papo está excelente e por isso nós teremos a parte 2 desse vídeo. Legal. Mas antes disso, e nós vamos falar de outras coisas, vamos falar da educação, porque nós falamos de coisas que devem mudar a sociedade como um todo. Nós temos muitas coisas para falar como a sociedade também vai ser mudada, do ponto de vista da construção, da educação, como que essa ferramenta pode curar fobias, enfim, muitas coisas que a gente vai explanar no segundo vídeo. Eu gostaria de convidar vocês a se inscreverem no nosso canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal VR Evolution BR aqui no YouTube. Muito obrigado, vocês ficam agora um momentinho sem a gente, mas a gente já volta no próximo vídeo. Muito obrigado.